Este vídeo é patrocinado pela Squarespace, a construtora de sites mais simples e melhor. O principal objetivo deste canal é desmistificar algumas ideias erradas comuns sobre o Império Romano Tardio, pois os romanos tardios são muitas vezes tratados de forma injusta por muitos historiadores, frequentemente mostrados como fracos, decadentes e degenerados. Em muitos vídeos, eu espero conseguir mostrar que essa representação está errada. E uma das famosas representações erradas tem a ver com a chamada queda de Roma. Nenhum outro tópico do Império Romano Tardio cria tanta confusão quanto é ensinado de forma tão errada, começando já na escola. Neste vídeo, quero explorar o que os próprios romanos daquela época estavam realmente pensando sobre os eventos que ocorreram em 476 d.C., o ano que é tão frequentemente citado como a data para a suposta queda. Espero poder mostrar que os próprios romanos não viram este evento como uma queda. Não, pelo contrário, eles o viram de uma forma surpreendentemente positiva. O que é comumente chamado de queda do Império Romano foi, na realidade, primeiro de tudo, apenas sobre o Império Romano Ocidental. O Império Romano do Oriente caiu cerca de 1000 anos depois. Logo, chamar esse evento de queda do Império Romano em 476 d.C. não é adequado. Mais corretamente, deveria ser chamado de fim da linha de imperadores romanos ocidentais ou fim do Estado Romano Ocidental. E em um vídeo futuro, onde falarei sobre quem foi realmente o último imperador romano do Ocidente, veremos que até mesmo essa terminologia não é realmente correta, já que Rômulo Augusto, ele mesmo foi apenas um usurpador do trono romano do Ocidente, ou, mais corretamente, seu pai, o Magister Militum Flávio Orestes. Na verdade, Júlio Nepos era o legítimo imperador romano do Ocidente. Mas se a abdicação de um usurpador romano ocidental conseguiu entrar nos livros de história como a grande queda do Império Romano Ocidental, quem dirá que Rômulo Augusto realmente foi o último imperador romano ocidental? Também podemos dizer que este título pertence a Júlio Nepos ou a Flávia Belisária, que em 540 d.C. foi imperadora romana ocidental por um curto período, mesmo que apenas para enganar os ostrogodos a entregar Ravenna. Podemos dizer que as usurpadoras na Itália dos séculos VI e VII, parte do Império Romano do Oriente, eram as últimas imperadoras romanas ocidentais. Olímpios em 650 d.C., Mítios e seu filho em 668 e 669, Jorge em 710, Básio Onomágolos em 717 e, por fim, Tibérios Petásios em 730 ou 731. Verificamos que mesmo dizer quem foi a última imperadora romana ocidental não é tão fácil. Assim, dar uma data decisiva para o fim do Império Romano Ocidental é extremamente difícil, se não impossível. Mesmo antes de Rômulo Augusto ser famosamente deposto no início de setembro do ano 476 d.C., mesmo antes disso, o Império Romano Ocidental já ficou várias vezes sem uma imperadora, uma vez até por 2 anos. Por exemplo, de 423 a 425 após a morte de Runúrius, antes da ascensão de Valentiniana III ao trono ocidental. Durante esses 2 anos, Teodósio II foi o único governante do Império Romano e governou a partir de Constantinopla. Então, o Império Ocidental caiu no 423 e foi ressuscitado no 425, apenas porque não havia uma imperadora romana ocidental nesse período. Chamar 476 d.C. de fim do Império Romano Ocidental é problemático. Porque quando algo semelhante aconteceu em 476 a.C., apenas 50 anos depois da última vez que o trono ocidental esteve vago por muito tempo, quem diria que desta vez as coisas seriam tão diferentes? Será então tão estranho imaginar que os romanos não tenham visto este evento como uma queda? Agora imagine que você tivesse uma máquina do tempo e pudesse viajar para o passado e falar com os romanos daquela época. Como eles teriam visto Odoacro assumindo o governo na Itália? O que pensariam deste evento? Primeiramente, devemos notar que a própria cidade de Roma, em 476 d.C., estava em melhores condições do que alguns anos antes. A cidade foi saqueada no quarto século, 72 d.C., pelas tropas bárbaras de Rítmos e possivelmente sofreu danos em partes. Por exemplo, temos uma inscrição perto da Curia Iulia, a Casa do Senado, no Fórum Romano,
datada de cerca de 472 ou 473 depois de Cristo, afirmando que o átrio de Minerva havia sido reparado. Este era um pórtico na casa do Senado, onde havia uma estátua dourada de Minerva, que aparentemente foi destruída durante a intensa luta entre as tropas de Ríctimos e Antémios em 472. As ordens para esses reparos, e podemos supor que muitas outras reparações foram realizadas em toda a cidade no período posterior a 472, foram provavelmente dadas pelo curto-vivido imperador ocidental Olíbrios, que governou a partir de Roma, e realizadas pelo prefeito urbano Aquiles Aginácio Fausto. Aqui podemos ver impressionantemente o amor dos romanos pelos seus antigos monumentos e o cuidado com que eles tentaram preservar o antigo esplendor de sua cidade. É ainda mais fascinante, já que Minerva era uma deidade pagã, e a maioria das pessoas naquela época já eram cristãs. Então, ver cristãos reparando estátuas gregas e romanas também mostra que, certamente, não todos tentaram destruir as estátuas gregas e romanas. Na verdade, eu diria que a grande maioria reverenciava os antigos monumentos. Então, após Odoacro depor Rômulo Augusto, imaginaríamos que essas reparações cessariam, certo? Afinal, aprendemos que bárbaros tomaram controle do governo, encerrando o domínio romano, mas isso está distante da verdade. Na verdade, o cônsul ocidental posterior Décius Marius Venantius Basilius, por ordem de Odoacro mesmo, tinha alguns danos reparados no Coliseu em 484 d.C. Uma inscrição foi encontrada na qual essas reparações são documentadas. Aparentemente, o anfiteatro Flávio foi danificado por um terremoto. Isso é absolutamente notável. Edifícios romanos sendo reparados após a chamada queda de Roma em 476. Então, podemos ver que nada realmente aconteceu em Roma no 476º ano, e, paradoxalmente, a cidade estava provavelmente em melhor forma no 480º ano depois de Cristo, quando, de acordo com os livros de história, o Império Romano Ocidental oficialmente caiu. Então foi depois da luta do 472º ano depois de Cristo, quando oficialmente o Império Romano Ocidental ainda existia. Mas o que os romanos acharam do evento no 476º depois de Cristo? Como perceberam? Se tivessem computadores e internet, certamente construiriam sites e compartilhariam como perceberiam os eventos de 476 a.C. Mas os pobres rapazes não tinham computadores nem internet. Mas felizmente você pode. E ainda melhor, você pode usar o construtor de sites mais fácil, intuitivo e melhor para compartilhar suas ideias com o mundo, ou seja, o Squarespace. Squarespace é, sem dúvida, o construtor de sites mais fácil de usar que eu já vi na minha vida. Não é necessário conhecer codificação, pois a otimização para mecanismos de busca já está integrada e você tem à sua disposição as ferramentas de análise mais poderosas. Com apenas alguns cliques e arrastando e soltando, você pode criar os sites mais impressionantes, e eles já estão super otimizados desde o início. Se deseja criar um blog de história, curso de história romana ou loja online para vender produtos romanos, Squarespace é a melhor opção, pois possui todas as ferramentas de blog integradas. Não hesite, acesse squarespace.com para um teste gratuito. Ao lançar, visite squarespace.com/majorianos e economize 10% na primeira compra de site ou domínio. E ao fazer isso, você não só cria um site incrível, mas também apoia este canal e ajuda a acabar com as concepções erradas sobre o Império Romano Tardio. Obrigado, amigo da história romana tardia. Então, voltando ao que os próprios romanos daquela época pensavam sobre a mudança de regime em Ravenna do usurpador Flávio Orestes e seu filho Rômulo Augusto para o chefe germânico Odoacro. Bem, um fragmento do historiador romano oriental Malco pode esclarecer essa questão, no qual ele escreveu: o Senado havia escolhido Odoacro, um homem com experiência militar e política, para proteger seus próprios assuntos e havia determinado que Zeno lhe concedesse o título de patrício e o encarregasse da governança da Itália. Logo, percebemos como o Senado romano colaborou diretamente com Odoacro. Sim, de fato, sob Odoacro, a aristocracia senatorial de Roma experimentou um aumento de poder, muito mais do que sob os imperadores romanos anteriores. Na verdade, podemos observar que o poder do Senado de Roma aumentou muito no tempo dos últimos imperadores romanos ocidentais. O próprio imperador Olíbrios, por exemplo, era um senador romano da ilustre casa dos Anicii de Roma. Os senadores, contrariamente à intuição, tinham muito mais poder do que tinham, por exemplo, algumas centenas de anos antes.
Portanto, para um senador no ano 476 a.C., a resposta seria óbvia. O Império Romano estava sendo renascido, pois o Senado agora desfrutava de muito mais poder do que nos tempos da Tetrarquia ou nos tempos de Constantino ou Teodósio. Agora, de repente, era o Senado que trabalhava de perto com um novo governante. Agora, de repente, o Senado enviou embaixadores ao imperador em Constantinopla. E foi também o Senado que escolheu ignorar Júlio Nepos e que antes tinha escolhido não apoiar Rômulo Augusto. Assim, para os senadores, o tempo sob Odoacro foi um novo começo de aumento de poder político, muito contrário ao que você aprenderia na escola. Nenhum sinal de queda, de decadência ou dissolução, mas um novo começo de poder político para esta antiga ordem que remontava aos primórdios da República. Como se encaixa que 1000 anos depois de o Senado ter iniciado a República Romana, o Senado agora teria novamente aumentado o poder do governo? Odoacro queria continuidade política e deixou Roma para os romanos. Todos os cargos públicos, todas as instituições foram deixadas intactas para os romanos. Assim, na verdade, paradoxalmente, a vida sob este chamado bárbaro provavelmente era melhor do que sob as guerras civis constantes dos imperadores anteriores. Mas mesmo para um romano comum vivendo em Roma, uma queda de Roma não fazia absolutamente nenhum sentido. Do ponto de vista de um romano vivendo na Itália, em 476 d.C., a mudança de governo em Ravenna significava apenas que, em vez de um imperador ocidental, que era ele mesmo um usurpador ilegítimo, agora um germânico reinaria como representante oficial do imperador romano em Constantinopla. Em vez de uma queda, isso teria sido visto como uma reunificação do Império Romano. Em vez de 2 imperadores, um no leste e um no oeste, agora haveria novamente apenas um imperador em Constantinopla, como havia sido o caso há mais de 100 anos atrás, nos tempos de Constantino, de Constântius II ou de Júlio. Todos esses imperadores romanos reinaram de Constantinopla. E, assim, para um romano vivendo em 476 d.C., a Itália teria sido reunificada com o Império Romano do Oriente, tornando-se assim um Império Romano novamente, não mais Império Oriental e Ocidental, mas um Império Romano com a sede imperial em Constantinopla, e com Odoacro sendo o representante oficial do imperador na Itália, reinando em seu lugar, até mesmo emitindo moedas em nome de Júlio Nepos e deixando os detalhes governamentais para o Senado de Roma e os prefeitos e cônsules pretorianos que ainda eram eleitos. Quase nada havia mudado na Itália. E então, é uma grande ironia que as escolas ainda ensinem sobre a queda de 476 a.C. Na verdade, a Itália entrou em um período muito mais próspero e pacífico nos seguintes 60 anos do que tinha desfrutado nos 60 anos anteriores, onde a Itália e Roma foram devastadas várias vezes por invasores germânicos. Na verdade, a cidade de Roma poderia ter parecido melhor mantida no ano 500 d.C. do que em 472 d.C., diretamente após o saque de Ricimer, paradoxalmente como isso possa soar. Durante 60 anos, a Itália e após Odoacro, Teodorico continuariam a mesma política de restauração e continuidade. Então você ficaria surpreso ao ouvir os romanos comuns vendo os anos após 476 como um novo começo para um Império Romano reunificado e tempos muito melhores do que antes. Mas então como pode ser que ainda ouvimos tão frequentemente que Roma caiu no 476 d.C.? De onde veio isso? Bem, esta noção foi inventada pelos romanos orientais no ano 530 d.C., a fim de justificar o ataque ao reino ostrogótico para deslegitimar os governantes góticos da Itália como bárbaros e para retratar os romanos na Itália como estando sob uma tirania bárbara. Foi Marcellinus Comus quem, nos anos 530, inventou essa queda de Roma em 476 anos antes de Cristo para justificar a guerra que estava por vir. E a guerra veio como sabemos, e deixou a Itália em completa destruição. Foi esta guerra que, de certa forma, acabou com Roma, e se quisermos usar o termo queda de Roma, então os anos de 536 a 554 merecem muito mais esse termo do que os eventos de 476. Porque quando aquela guerra acabou, a Itália estava despovoada, a cidade de Roma completamente sem vida e deserta,
os monumentos e edifícios não mais mantidos ou restaurados, e todas as antigas instituições romanas e escritórios estatais desaparecidos. Então, o que nós chamamos de queda de 476 a.C., os romanos teriam visto como uma renovação, uma reunificação do Império Romano, uma renascença e um novo começo. E o que às vezes é ensinado nos livros de história como uma reunificação do Império Romano sob Justiniano, na realidade foi a destruição total da Itália e da cidade de Roma. Tal, caros amigos do Império Romano tardio, é às vezes a ironia da história. E não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do Império Romano tardio. E por favor, considere apoiar meu trabalho no Patreon ou através de uma associação do YouTube, pois a sustentabilidade a longo prazo deste canal realmente depende do seu apoio. E eu gostaria de agradecer especialmente a AOS, nossos 2 novos membros da Soul Invictus, Lisa Hutchins e Andrew Thompson. Muito obrigado, Lisa Hutchins e Andrew Thompson, por apoiar este canal de forma tão generosa. Eu realmente agradeço muito. Este canal não funcionaria sem nossos incríveis Patreons e membros do YouTube, e quero agradecer a cada um que está apoiando este canal de qualquer forma. Obrigado, meus amigos. E se você quiser saber mais sobre como a cidade de Roma se transformou de seu auge até a Idade Média, você pode assistir a este vídeo no canto superior direito. Mas se quiser aprender como Roma parecia após a suposta queda de 476, assista ao vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana, Gratias Tibiago e Beni Valete,